possibilidade que temos aqui. O ministro trouxe elementos sobre a questão do Estado, sobre as questões relacionadas à reforma administrativa. Eu vou me permitir abordar também questões do Estado e da reforma administrativa, porque não poderia ser diferente, são indissociáveis. Primeiro, quero declarar que vamos votar pela inadmissibilidade. Fique claro, porque este é o principal debate nessa comissão. E nesta comissão nós debatemos a admissibilidade ou não de uma emenda constitucional à luz do conjunto da Constituição, mas, sobretudo, a partir de cláusulas pétreas. Que deixo claro ao ministro e ao Brasil, cláusulas pétreas estão sendo atacadas. O ministro Paulo Guedes e o atual governo não podem reescrever a Constituição brasileira. O artigo 60, parágrafo 4º, tem, inciso 4º, levanta como não pode ser objeto de reforma do Constituinte derivado direitos e garantias individuais. Esses direitos e garantias encontram-se no artigo 5º e do 1º ao 5º. A cidadania, as garantias de vida. E é isto que o ministro Paulo Guedes está atacando e que o governo Bolsonaro quer destruir. Não pensem, os senhores e senhoras, que esta é uma reforma que se reduz aos servidores futuros, como aqui foi dito, isso é falso, e não pensem que se reduz aos servidores públicos. Ao atacar os servidores públicos, o ministro Paulo Guedes, que anunciou em uma reunião ministerial que colocaria uma granada no bolso dos servidores, ataca o serviço público. Ataca o serviço público. Quem é o servidor público brasileiro? O servidor público brasileiro é o militar de alta patente, que está protegido por este governo, que é onde gasta os recursos. Eu concordo com o colega que me antecedeu. Abram tudo sobre funcionalismo e veremos que os militares têm recebido recursos e reajustes acima da inflação. Pois muito bem, mas os demais servidores estão com salários congelados, já passaram por várias reformas da Previdência e estão escorchados, massacrados. Ora, o servidor público brasileiro não é um juiz, não é um integrante do Ministério Público, estes também o são, mas é um professor, uma professora, é uma enfermeira fazendo seleção numa unidade de saúde para pessoas atingidas do Covid. São pessoas que estão arriscando sua vida. E o que estão recebendo por parte deste governo que não comprou vacinas? O que estão recebendo? Estão recebendo agora uma reforma administrativa para serem jogadas sem direitos para fora do serviço público. Então, o primeiro mito é que diz respeito ao futuro. Não. Se dissesse respeito ao futuro, ainda assim seria condenável, porque o Brasil precisa de serviços públicos. Mas diz respeito aos atuais servidores, porque o atual ministro da Economia e o atual presidente querem superpoderes para, e isso está escrito na emenda constitucional, para destruir órgãos públicos, para privatizar, para colocar um conceito de Estado que não é o que foi aprovado na Constituição de 88. Vossas senhorias não podem reformar uma Constituição. Aliás, nem nós podemos, porque não somos constituintes originários, não podemos destruir cláusulas pétreas, como, por exemplo, o direito de cada cidadão e cidadã ao SUS. Contesto veementemente, em nome do deputado Rui Falcão e da bancada do PT, o aspecto que, quando o senhor diz que o Estado é por demais concentrado. Deve ser por isso que já ataca os Correios, uma empresa com 380 anos querendo privatizar, ou também a Eletrobras, tudo para aumentar tarifas e servir ao seu Deus. O seu Deus é o mercado, não é a vida, porque já se foram 420 mil vidas, e eu não vi uma palavra sua de pesar para aqueles que perderam a vida. Agora, quando o senhor diz que é equivocado o modelo de centralização, deve ser por isso que o Ministério da Economia não comprou oxigênio. Deve ser por isso que o Ministério da Economia não apoiou o Sistema Único de Saúde. Deve ser por isso que não apoia o SUS, que é Sistema Único de Saúde, e colocou incompetentes na gestão do SUS, apesar de, enfim, terem suas competências em outras áreas, na gestão do Sistema Único de Saúde é uma gestão incompetente. Pois bem, quem faz a gestão do Sistema Único de Saúde com competência são os servidores públicos de carreira. Exatamente o que vossas senhorias estão atacando aqui. Também fiquei impressionada com a sua observação favorável ao mercado. O mercado não
vale quando é o pequeno empresário, porque o Pronamp, o senhor desfez. Não conseguimos ainda colocar em prática. Aquilo que existia em 2020 parou em dezembro. O governo Bolsonaro não teve a capacidade, eu diria até a moralidade pública, de manter um estado de emergência com um aumento do número de mortes. Ou seja, sem o estado de emergência, nós paramos de ter auxílio emergencial de R$600 e paramos de ter apoio às pequenas empresas. Isso tudo é parte do serviço público. Não dá, num país como o Brasil, para separar serviço público de desenvolvimento, porque democracia, diferente do que o senhor disse, democracia é comida no prato, vacina no braço e direitos da população. É servidor público valorizado. Eu achei estranho o senhor comparar com Noruega e Suécia. A Noruega tem 34% de servidores públicos, a Suécia 28%, e eles andam de metrô. Eu acho bacana. O servidor público do Brasil, às vezes, não tem dinheiro para uma passagem de ônibus. O servidor público do Brasil não é aquele que ganha 36 mil e que está no extrateto. Aproveito para lhe perguntar, o senhor é favorável e o seu governo vai votar favoravelmente a dar fim a este extrateto? Porque isso eu quero votar. Isso nós queremos votar, é o relatório do deputado Rubens Bueno. Agora, na Noruega, que tem 34% de servidores, na Suécia, 28%, no Brasil, 12%. Na Noruega e na Suécia, os salários dos servidores pagam uma vida com dignidade. No Brasil, um professor, uma enfermeira, não ganha, muitas vezes, R$2.000, ministro. Não ganha R$2.000. Não tem como pagar a conta de luz, porque as tarifas explodiram, porque o gás que o senhor, o seu governo colocou, já ultrapassa R$100 e pesa muito na conta de uma família. Então, aqui, quando nós estamos debatendo a inconstitucionalidade dessa matéria, nós estamos vendo que o Brasil não pode ter um Estado mínimo para os pobres e máximo para os ricos, como o senhor, como a classe que o senhor representa. O Brasil precisa ter um Estado altivo e de porte para atender às necessidades da população. O senhor pode me contestar, mas isso nós já vivemos no Brasil. Uma democracia com base na Constituição foi construída entre 88 e 2016, antes do golpe, e com essa democracia, nos períodos do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós conseguimos atender milhões de pessoas. A roda da economia girou e as pessoas foram incluídas. Foram incluídas e não passavam fome. Agora, meus amigos e minhas amigas, para quem não mora em condomínio de luxo, como provavelmente o presidente e outros, né? Condomínio da Barra, que vive, como nós muitas vezes vivemos, olhando para o nosso portão, nós sabemos quem passa na porta. O desempregado que está catando latinha, a pessoa que catava latinha está abaixo da linha da pobreza. E tudo isso precisa de serviço público, precisa de assistência social pública, de sistema único de saúde público, que se não fosse o SUS, nós teríamos quantos mais mortos. E o SUS funciona no Brasil, apesar de vocês. A música do Chico Buarque diz claramente, apesar de vocês, que fizeram uma reforma trabalhista prometendo mais empregos e não deram. Fizeram uma reforma previdenciária prometendo mais desenvolvimento e não deram. E agora querem fazer uma reforma administrativa que compõe a necropolítica e a necrocontabilidade do seu governo. Outros governos podem ter sido questionados por muitos motivos, mas o seu governo ficará na história e a sua gestão no Ministério da Economia como da necroeconomia, de uma economia que levou à morte. O vírus não é a condenação à morte, mas a inexistência da vacina é. O vírus não é a condenação à morte. O que é a condenação à morte é um governo que é movido de uma forma necrológica, que diz que é uma gripezinha, que ataca a população. Para tudo isso, nós precisamos de serviço público. E esperamos derrotar essa reforma administrativa, não apenas pelo servidor e pela servidora, mas pelos direitos que estão no artigo 5º para o povo brasileiro. Muito obrigada. Essa é a palavra do Rui Falcão, através da minha pessoa neste momento. Obrigada, deputada Maria do Rosário.